Camila, o título da sua tese é Patrimônio Arqueológico Paulista, Proposições e Provocações Museológicas. O que você estudou exatamente no seu doutoramento, Camila? Então, meu principal objetivo foi entender o que o Estado de São Paulo tem em termos de patrimônio arqueológico, contar um pouco dessas pesquisas que acontecem aqui há mais de 100 anos e propor formas de uso social. A preocupação realmente foi pensar, existe uma função social desse patrimônio, ele vem desempenhando sim ou não? E para além disso, oferecer também caminhos possíveis. Então, a tese também é construída a partir de experiências práticas. Análise do que temos e também a tentativa de trazer, então, propostas e também provocações. Pois é, a primeira coisa que salta aos olhos é justamente a palavra provocações museológicas. Por quê e como você provoca na sua tese? Então, sempre me incomodou essa questão do distanciamento entre a ciência e a sociedade, né, desde que entrei na universidade. E ao longo do meu percurso acadêmico, sempre pensei muito nisso, que a ciência ela tem um papel social. E, em particular, a arqueologia, eu como arqueóloga sempre me questionei. Por que faço pesquisas? Para quem faço pesquisas? E por isso a provocação, porque acredito que o patrimônio arqueológico paulista é amplo, é diversificado, conta uma história que poucos conhecem, ele está aí, pode ser utilizado em diversos tipos de processos relacionados à identidade cultural, diversidade cultural, interculturalidade, enfim, e pouco tem sido utilizado, mesmo nos processos educativos, para falar das diversas disciplinas que poderiam fazer uso desse patrimônio para se comunicar com a sociedade, e ele ainda está um tanto distante dessa sociedade. Então, provocar no sentido, temos tanto, então vamos fazer mais, para que esse patrimônio realmente seja importante para todos, não apenas para os cientistas, mas para a sociedade como um todo. Por isso, a provocação. O seu trabalho, eu posso olhar da seguinte maneira, tem a arqueologia, que vai descobrir, examinar, organizar enfim, o nosso patrimônio histórico, porém você não se contenta apenas com essa ação primeira. Você pensa também na sequência, que é a maneira, como você disse, de socializar isso, e isso se dá então através do museu, é isso? Isso, por meio da museologia. E a tese ela propõe também uma relação teórica importante entre as abordagens das arqueologias, tem um nome estranho, pós-processuais. O que é isso? São arqueologias que acreditam que o arqueólogo ele conta uma história. E essa história é subjetiva, é a partir do olhar que ele tem, a partir da inserção dele na sociedade. Então, arqueólogos contam histórias a partir de coisas. Que coisas? Essas coisas que estão aí enterradas, que a gente passa aí por cima delas e não dá conta, muitas vezes. Então, a arqueologia conta essas histórias a partir dos objetos, a partir da cultura material. Uma história que vai contar um passado muito mais diversificado do que a gente imagina, porque todos nós deixamos algum vestígio material. Nem todos de nós escreveram histórias, né? Nem todas as pessoas escrevem histórias sobre si mesmas, mas cada um de nós deixa algum vestígio material. Então, esse vestígio material conta um pouco do que somos. Então, a arqueologia tem esse papel. Agora, a ideia das arqueologias pós-processuais é entender que existem diversas visões sobre o passado e que esse passado ele pode ser usado politicamente. Então, foi trazer isso junto com a abordagem da sociomuseologia ou museologia social. Que museologia é essa? Também uma museologia que se preocupa com a atuação dos museus na sociedade, pensando que o museu não é um lugar de coisas antigas, coisas velhas, como o senso comum muitas vezes nos diz, mas é um lugar, sim, de reflexão sobre o passado, que também atua no presente e projeta o futuro. Então, a ideia foi trazer museologia social, esses paradigmas pós-processuais da arqueologia que acreditam nas diversas versões sobre o passado para construir alternativas de uso desse patrimônio. Então, tem uma reflexão teórica que é anterior e, a partir dessa reflexão, cria-se uma metodologia de trabalho onde a interface arqueologia-museologia é colocada como caminho. A partir dessa visão, uma arqueologia específica, preocupada com o presente, com a construção do futuro e também uma museologia da mesma forma. A diferença é que uma vai contar essa história, vai olhar essa cultura material e a outra ela traz os elementos adequados para preservação desse patrimônio, a partir de documentação e, sobretudo, processos educativos, processos de comunicação, elaboração de exposições, trabalhos participativos, onde a própria comunidade vem para dentro do museu e vem, junto com os arqueólogos, contar essa história, comunidades que podem estar diretamente relacionadas ou não aos vestígios.
arqueológicos, né? E pensando em um estado que tem hoje mais de 2.500 sítios arqueológicos. Então, a tese traz esse dado que é inédito nessa integração de diversas fontes que consegui fazer, que mostra que São Paulo tem muito, né? Tem muito patrimônio arqueológico. Muitas vezes a gente ouve falar sobre Piauí, sobre o Nordeste, sobre arte rupestre, sobre a Amazônia. Então, a arqueologia relacionada a essas civilizações que teriam existido, uma busca de um passado que seria valoroso o bastante para ser importante para todos nós, mas a gente esquece que do lado da gente tem o sítio arqueológico, que também conta uma história. Então, quebrar um pouco com essa visão de que só as datas mais antigas interessam. A arqueologia, ela não é só do passado, existe uma arqueologia do tempo recente também. Então, a tese se preocupa com isso, em mostrar essas diversas possibilidades da pesquisa arqueológica. E a museologia social integrada a isso, pensando em como aproximar essas narrativas da sociedade. Promover a junção da arqueologia pós-processual com a sociomuseologia ou museologia social fortaleceria mutuamente as áreas, as disciplinas. Por exemplo, a museologia social faria com que a arqueologia ou esses sítios, tantos sítios que nós temos, fossem de um conhecimento maior da população? Sim. Sim, com certeza. A partir dessa museologia social, as pessoas teriam contato com esse patrimônio vasto e também trariam, porque existe também uma preocupação, hoje muitas pesquisas arqueológicas estão relacionadas ao licenciamento de empreendimentos. O Brasil tem uma legislação que é muito interessante e que possibilita que hoje a gente tenha esse número de pesquisas. Nos 10 anos em que analisei, foram mais de 700 pesquisas no estado de São Paulo. Entre 2003, né, e ampliando um pouco os dados até 2012, a gente tem mais de quase 800 pesquisas, o que mostra que tem muita pesquisa acontecendo, não necessariamente só a pesquisa dita acadêmica. Existe a pesquisa relacionada ao licenciamento arqueológico. Então, a população, sabendo que existe esse patrimônio, ela também vai atuar de forma a demandar, a exigir que uma boa pesquisa seja feita. E não é uma pesquisa, que é outra preocupação da tese, esse embate entre preservação e desenvolvimento, né, que acontece no estado de São Paulo. A museologia social, ela mostra que desenvolvimento sustentável relacionado à preservação tem tudo a ver. Eles não estão num embate. Então, a ideia é que a museologia social mostre essas possibilidades, aproxime a sociedade, que também vai atuar fiscalizando, até mesmo fiscalizando isso. Porque, infelizmente, muitas pesquisas estão sendo feitas, mas muitas também não são feitas, né? Há um braço que a fiscalização tem, mas esse braço, por vezes, ele não consegue dar conta desse contexto. Então, cada obra hoje no Brasil precisa de uma equipe de arqueologia. Ao necessitar dessa equipe para cumprir a legislação, também é obrigatório um projeto de educação. E daí a tese mostra que a museologia social traz muito para esses projetos de educação patrimonial, que na realidade, mais do que divulgar, encontramos isso, mas o que vocês acham disso? Será que isso pode contribuir para traçarmos alternativas de futuro para essas comunidades? Enfim, essa é a ideia da museologia social. Ela transforma a arqueologia. E a arqueologia também transforma o mundo dos museus. Para a gente entender, o licenciamento, essa pesquisa de licenciamento, como acontece? Então, acontece desde 61, e daí São Paulo, a tese fala disso. Em 61, no Brasil, a gente tem uma lei de proteção do patrimônio arqueológico que determina que todo patrimônio arqueológico é bem da União. Nessa lei, foi fundamental a participação de um pesquisador chamado Paulo Duarte. Paulo Duarte está muito relacionado à história de São Paulo. Ele era um jornalista que se apaixonou também por arqueologia, divulgava essa arqueologia e ele atuou na linha de frente para que tivéssemos essa lei. Mas essa lei ela vai começar a ser respeitada, sobretudo, a partir das resoluções na década de 80, né, do CONAMA, que vai traçar várias coisas para licenciamento ambiental, e a arqueologia entra como uma das pesquisas necessárias dentro do licenciamento ambiental. A partir de uma portaria do Ministério da Cultura, do IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em 2002, e essa pesquisa ela começa a estar mais detalhada. A gente tem um amparo legal, onde
etapas de pesquisa correspondem a etapas de licenciamento. Então, o empreendedor, para poder pensar em fazer um empreendimento, precisa de uma primeira avaliação. Para instalar um empreendimento, de outra etapa de pesquisa. E para operar esse empreendimento, tem que dar andamento a todas as etapas. Se houver sítio arqueológico, ele tem que ser estudado. Esses acervos, eles têm que ir para uma instituição. Então, a tese mostra que, infelizmente, muitos desses acervos hoje não vão, por exemplo, para museus. Vão para outras instituições, vão para laboratórios e centros de pesquisa, o que é importante do ponto de vista da pesquisa. Mas museus que se preocupem com essa questão social possibilitariam uma divulgação maior. Então, há um movimento chamado de Movimento Arqueológico Universitário, onde as pesquisas e acervos estão dentro de universidades. A tese mostra que muitos acervos vão para universidades privadas. A gente não tem um amparo legal para estabelecer qual a responsabilidade dessas universidades na preservação desse patrimônio. Então, a legislação pede pesquisa, salvaguarda de acervos e também projetos de educação que vão divulgar isso. E, a partir disso, a gente teve um verdadeiro boom de pesquisas arqueológicas no país. Né? Se compararmos dados do ano de 2002, por exemplo, com 2003, a gente vê que já dobra e, ano a ano, o número de pesquisas no país. E São Paulo é responsável por 25% de todas as pesquisas no país, justamente porque aqui durante essa década, percebemos que há um cumprimento dessa legislação um pouco melhor que outros contextos, embora a gente veja um crescimento em todo o território nacional. E daí, a partir dessas pesquisas relacionadas ao licenciamento, muita coisa mudou no cenário da arqueologia. Aliás, hoje é possível viver de arqueologia. Quando eu comecei, não era assim. Era um trabalho que a gente desempenhava nas férias, com bolsas de estudo, e tinha que pedir só a bolsa de estudo. Hoje em dia, para além de todo o financiamento que existe das instituições de fomento à pesquisa, a gente também pode buscar essa parceria privada. E na própria tese eu mostro isso. Atuei em projetos privados durante a tese e as duas propostas colocadas foram desenvolvidas dentro de uma empresa de arqueologia. E dentro dessa equipe, eu comecei a traçar maneiras de como uma empresa pode atuar de maneira sustentável na sociedade, fazendo licenciamento arqueológico e contribuindo para a pesquisa de qualidade e para a socialização, a partir da museologia social. Então, a tese também se preocupa em trazer modelos adequados, porque hoje 98% de tudo que acontece é licenciamento ambiental. Então, foi interessante pensar modelos dentro desse licenciamento ambiental, mostrando que ele pode também atuar de maneira responsável, né, socialmente responsável, tendo resultados efetivos nessas comunidades. Para não deixar a oportunidade passar, Camila, você falou da quantidade e da importância dos sítios arqueológicos em São Paulo. Como você mesmo mencionou, a gente sempre pensa, quando se fala em sítio, Lagoa Santa, Atacama, a gente sempre pensa na questão de esqueletos humanos para serem investigados, certamente com muita importância. Porém, em São Paulo, quais são as características dos nossos sítios? Qual a importância histórica dos sítios que temos aqui? Então, em São Paulo temos uma tradição, a tese mapeia isso, de pesquisas relacionadas aos sambaquis, por exemplo, que são sítios que estão relacionados ao litoral e também ali no Vale do Ribeira, a gente tem vários, que são montículos de conchas onde encontramos, sim, enterramentos, utensílios em cerâmica, em lítico, ossos, várias ocupações que se sobrepõem. Então, muitas vezes, onde a gente tem o sambaqui, também teve depois um grupo que vivia da caça, teve um grupo que produziu cerâmica e, em cima, um sítio histórico. Na realidade, a gente tem todos os sambaquis em número, eles se sobressaem, por conta da atuação do próprio Paulo Duarte. Ele que iniciou essas pesquisas, era o foco das pesquisas dele durante as décadas 50 e 60, sobretudo. Então, ele acabou criando uma tradição. Então, o que eu procuro mostrar aqui? Há uma tradição de pesquisa. A arqueologia, ela tem uma imensa gama, né, de possibilidades. Em São Paulo, temos a tradição nos sambaquis, mas também temos hoje muitos sítios que são chamados sítios líticos. O que é isso? São sítios com pedra lascada, por exemplo, relacionados a sítios que chegam a ter 10 mil anos, né, para o território de São Paulo, onde eram grupos que viviam da caça, viviam da coleta, tinha uma intensa movimentação no território por conhecer esse território.
Então, também existem esses sítios. Existem sítios onde a gente já encontra grandes aldeias com urnas funerárias, que são vasilhas de barro, de cerâmica, que foram reutilizadas, elas eram utilizadas como panela para armazenar água, armazenar alimento, e também quando morria uma pessoa importante ali daquela aldeia, era utilizada como uma espécie de caixão. Então também temos esses sítios, aldeias que a gente sabe que viviam mais de 2.000 pessoas. Também, aí pensando cronologicamente, então temos os sambaquis, esses sítios com a pedra lascada, sítios com cerâmica, a pedra lascada continua, existe também a pedra polida, são os machados em pedra, outros artefatos, e também muitos sítios do período histórico. Né? Do período histórico, a gente chama período histórico desde da chegada do colonizador europeu, e daí a gente tem desde os vestígios relacionados às primeiras décadas de colonização até podemos abordar, por exemplo, estudamos um sítio que é mencionado da década do século XX, uma fábrica de louças, alvo de outros trabalhos, enfim. Então, é uma indústria, uma casa bandeirista, as ditas casas bandeiristas também foram escavadas pela arqueologia, relacionadas à colonização. Então, na realidade, qualquer vestígio material em contexto, né, que a gente tem um dado espacial. Para o arqueólogo não vale o objeto isolado. Para o arqueólogo vale os objetos no lugar, porque ele vai estudar a relação entre eles. Então, qualquer lugar pode ser passível do olhar arqueológico. Agora, em São Paulo, a gente tem um destaque de sítios sambaquis, esses sítios com pedra lascada, essas aldeias com cerâmica e também artefatos em pedra, e os sítios chamados sítios arqueológicos históricos, que daí são 500 anos de ocupação, são bastante diversificados e tem uma contribuição importante, porque muitas vezes, como eu falei, todos nós deixamos algum objeto que conta a nossa história. Então, nesse período histórico, o que a gente estuda nos objetos, que esses contextos que a gente chama nos colocam, são informações que não foram escritas. Elas são complementadas pelos documentos históricos, mas muitas vezes elas questionam o que está colocado nos documentos históricos. Então, dá um diálogo muito legal. Eu também sou historiadora, então a gente acaba tendo esse diálogo entre as fontes da história e as fontes que o arqueólogo estuda. Então, isso dá uma amplitude maior de pesquisas. E também temos alguns sítios de arte rupestre, sim. No caso de São Paulo, a gente tem cerca de 20 sítios. Sobretudo, há uma falta de pesquisa desses sítios e não a ausência deles. Então, não sei se eu estou sendo clara, mas é que existe um patrimônio. O fato de termos mais sambaqui não quer dizer que, na realidade, tenhamos mais sambaquis. Nos voltamos para a pesquisa de sambaquis. Eles foram até agora mais estudados. Foram mais estudados. São mais conhecidos. É que nem, por exemplo, hoje, esses 2.500 sítios, eles estão distribuídos em cerca de 35% dos municípios paulistas. Ou seja, eu tenho 65% de municípios que não têm nenhum sítio arqueológico. Esse número pode crescer muito. Então, na realidade, esse número pode diminuir, porque hoje 65% não tem patrimônio arqueológico nos municípios paulistas. Se eu encaminhar a pesquisa em cada um desses municípios, certamente eu tenho patrimônio arqueológico. O que eu não tive foi pesquisa. Porque foram esses últimos 10 anos, com o licenciamento, contribuiu. A gente tem uma trajetória de pesquisa já estabelecidas, por exemplo, como eu falei, no litoral, no Vale do Ribeira. Vale do Ribeira é a região do estado de São Paulo que a gente tem o maior número de sítios, seguido do Vale do Paranapanema. Então, o sul do estado, ele tem um número maior de sítios detectado até o momento. Por quê? Porque lá foram feitas mais pesquisas. O norte não tem patrimônio arqueológico, Camila? Tem. O que não teve foi tanta pesquisa. Então, o que demonstra onde foi feita pesquisa, tem. O que falta para algumas áreas é uma pesquisa mais aprofundada para trazer à tona essas evidências, que com certeza estão lá. Agora, Camila, com isso, você ressaltou que, se a gente separar a arqueologia e museologia, a arqueologia teve grandes avanços, algo que está marcado. Eu poderia dizer que a museologia seria o lado mais fraco, ou na verdade que necessita de um desenvolvimento maior, de uma atenção maior nesse momento para realizar essa articulação entre arqueologia e museologia ou não? Então, na realidade, o que falta é esse diálogo. Existem também em São Paulo diversos projetos relacionados ao mundo dos museus e da museologia. Quando a gente fala museologia, a gente fala dos museus e também fala de processos que estão fora. Correm fora dos museus e que são museologia. Mas então o que seria essa museologia? É uma disciplina que vai tratar do patrimônio cultural.
vai pensar na preservação em termos de documentação e uso público. Então, em São Paulo temos, por exemplo, uma pinacoteca, que é referência em termos de museus de arte. Todo o seu projeto educativo é referência para o Brasil e até fora do Brasil. Temos o Museu da Língua, da Língua Portuguesa, que é recente, o mesmo Museu do Futebol. Então, e no interior paulista temos também exemplos bastante interessantes do ponto de vista de uma museologia. Na tese, existe um museu de arqueologia e paleontologia em Araraquara, que é um dos estudos de caso. Eu trago 2 exemplos onde eu aprofundo mais essas questões. Esse museu, ele é o 4º museu que mais está relacionado a pesquisas no estado de São Paulo e ele está no interior. Olha que bacana, ninguém imagina, ele está numa cidade do interior, ele está relacionado a diversas pesquisas, porque ele recebe os acervos dessas pesquisas de licenciamento que mencionei. Então, é um museu em que lá o que temos feito, o trabalho, a tese foi finalizada, mas continuo trabalhando em parceria com eles até hoje, é uma relação próxima dessa sociedade, em que a gente traz não só as escolas, mas as comunidades, os segmentos sociais lá de Araraquara, para discutir a questão arqueológica. Então, é um museu municipal, fragilizado, de certa maneira, por conta do município, mas que tem uma fundação que encampou a ideia e que tem conseguido dar uma boa dinâmica. Então, tem exemplos interessantes, sim. O que falta é o diálogo. Nesse caso, em Araraquara, é o estudo de caso, porque lá é um museu de arqueologia e a gente conseguiu fazer temos lá uma exposição que é tratada na tese, que se chama Múltiplos Olhares, que a exposição fala justamente desse olhar para o passado, que é de diversos arqueólogos que contam histórias diferentes, todas muito interessantes para a gente ter uma ideia do que São Paulo né, todos nós falamos, São Paulo é um encontro, tem muitas pessoas de vários lugares, e a gente vê que também, nesse passado mais longínquo, também é um lugar de encontro, de interação cultural entre vários grupos humanos, né? Então, nesse museu, a gente propõe essa conversa entre arqueologia e museologia. Na realidade, os exemplos de museologia mais marcantes hoje, talvez não estejam na área da musealização da arqueologia, mas já temos alguns. O que falta, eu acho que a arqueologia anda bem, a museologia anda bem, mas falta conversar mais, falta trabalhar junto. E, sobretudo, o Brasil, aí pensando, saindo do contexto só paulista, do ponto de vista Brasil, somos uma referência para a museologia social. Isso, em qualquer congresso internacional, é pontuado, porque aqui no Brasil a gente tem uma tradição de movimento social, e a museologia social tem tudo a ver com o movimento social. Então, tem museus de favela no Rio de Janeiro, no Nordeste tem vários museus no interior, trabalhando com comunidades indígenas, comunidades quilombolas. Isso, em São Paulo, eu acredito que falte talvez um pouco, porque temos os movimentos sociais, temos uma museologia, mas a arqueologia e a museologia ainda não estão conversando tanto. Temos bons exemplos, avançamos, a tese mostra isso, mas ela também provoca, é outra provocação. Podemos fazer mais. Camila, chama atenção na sua trajetória acadêmica o fato de você ter realizado 2 doutorados. Você fez o primeiro em Portugal e depois aqui no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, o MAI. Por que o duplo doutorado? Eu estou dizendo isso porque não é algo tão comum de se ver. Talvez eu possa dizer, o mais usual seria um doutorado e a sequência das pesquisas em pós-doutorados. Por que você optou por isso e por que Portugal? E como isso reflete a sua tese hoje? Tem tudo a ver, porque é a museologia social. Eu fui fazer em Portugal justamente porque é um programa em sociomuseologia. Eu já era arqueóloga, já tinha mestrado também pelo MAI-USP e já estava até matriculada. Eu comecei o doutorado de lá depois e terminei antes, porque lá o nosso tempo é mais restrito. Mas a ideia de ir lá, eu já pensava como uma arqueóloga. Eu queria pensar como uma museóloga. Eu queria pensar como uma museóloga a partir da museologia social. Por isso esse doutorado lá, que foi um mergulho na museologia social, também pensando em lá eu pego o Brasil todo, nessa primeira tese, eu falo de tudo isso que estamos conversando aqui para Brasil, claro, sem tanta profundidade. Aí a segunda tese, que optei por continuar, porque essa trajetória no MAI-USP
foi muito marcante para mim, foi lá que eu comecei, desde a graduação, então foram 12 anos de estudo, desde graduação, mestrado, então fiz iniciação científica. Eu acho que a questão do DNA de pesquisador é muito forte e eu queria essa questão entender a museologia social de uma maneira, e Portugal é uma referência, inclusive lá é uma referência com exemplos que relacionam a museologia social com a arqueologia. Então, por isso essa opção, porque também é o único programa em sociomuseologia. Então, teve toda essa preocupação de entender, então, como que é esse outro campo, para aí sim, que eu acredito que a tese do MAIUSP foi a tentativa, fazer esse diálogo de uma maneira também teoricamente integrada e metodologicamente. E quanto tempo você passou lá? Então, lá em Portugal, eu fui 2 vezes. Fui fazer a qualificação e fui também fazer a defesa. As disciplinas, foi um programa Brasil-Portugal. A tese foi toda feita lá, mas as disciplinas, não só eu, mas outros colegas que somos os primeiros doutores em museologia, não havia doutorado em museologia no país, na época. Então, foi um programa em que a gente conseguiu fazer os créditos no Rio de Janeiro, via Unirio, e a partir desses créditos cursados, a gente podia pleitear uma entrada. E daí fui para lá, na realidade, fiquei 3 meses visitando exemplos de museologia social, não só em Portugal, fui para a França, Espanha e também algumas coisas na Holanda. E a partir dessas visitas, conhecer melhor como isso funciona lá para dialogar e adaptar para o nosso contexto, que é bastante diferente, mas dá para ter esse diálogo. E agora é importante dizer que você agora está em Goiás, na Federal de Goiás, Isso, né? hoje eu sou professora de museologia na Universidade Federal de Goiás, na Faculdade de Ciências Sociais. Estou lá há pouco tempo, mas já gostando bastante com os projetos e também lá com a linha de pesquisa que coloca em conversa a museologia social e essas arqueologias que estão engajadas aí no presente e na construção do futuro. Com muito a desenvolver lá ou não? Muito a desenvolver lá, mas muitas perspectivas, porque Goiás e Goiânia têm um trabalho na área da arqueologia bem consolidado, então lá também é fazer a ponte. Os trabalhos estão consolidados, tem profissionais de referência. Então, lá o objetivo maior é trazer essa integração entre as áreas, pensando sempre que acho que tem a ver com a minha trajetória pessoal, né? A universidade pública para mim foi um sonho, foi muito complexo chegar até ela. Então, para mim, a função social do patrimônio e da pesquisa científica, ela tem que estar sempre sendo abordada e aprimorada. Pois é, algo importante que acaba tendo uma influência direta, me parece, no teu trabalho, e você destaca isso nos agradecimentos, que a escolha da tese, do corpus, não é algo aleatório. E é interessante ver como reflete também no teu resultado, enfim, no teu doutoramento, toda uma trajetória acadêmica que passa profundamente pela universidade, pelo CRUSP, enfim, vivendo dentro da universidade. Ou seja, acho que a sua tese reflete um pouco a tua trajetória toda como pesquisadora, desde a graduação, não? Sim, sim. Sempre eu entrei na universidade com muitos sonhos relativos eu já vinha de movimentos sociais mais relacionadas na época à juventude cristã, enfim, eu tinha todo esse trabalho na minha cidade, que era Franco da Rocha, então vim para cá com vários sonhos, assim, a ideia era transformar o mundo, vim estudar história com esse sonho de que, sendo professora de história, poderia colaborar na construção de um mundo melhor. Então, como para mim também não foi um processo muito tranquilo, porque sou filha de meu pai operário, a minha mãe dona de casa, então o USP era uma coisa assim inimaginável, né? Na onde eu morava, no meu mundo. Então, vim, fiz a faculdade de História sempre muito pensando, eu estou aqui, mas eu quero colaborar. Então, isso pautou desde a faculdade, o meu mestrado, os meus doutorados, e está pautando também a minha vida como pesquisadora e como docente, né? Que é a ideia de colaborar. Eu acho que a gente tem um compromisso e vejo, sim, na museologia social e nessa arqueologia, uma possibilidade de colaborar, né? Trabalhando junto com as comunidades. Camila, queria te agradecer e te parabenizar pelo trabalho, volumoso, são 2 volumes de tese. As pessoas que se interessarem podem encontrar isso online. Trabalho da Camila que se chama Patrimônio Arqueológico Paulista, Proposições e Provocações Museológicos, que foi orientado pela professora doutora Maria Cristina Oliveira Bruno. Muito obrigado, Camila. Obrigada.